Vou fazer aquilo que eu faço dentro da minha casa. Amém? Adorar o Senhor porque Ele é bom. E quando eu cheguei aqui, eu falei até brincando com a irmã Sueli, bora voltar? Bora voltar? Glória a Deus. Mas o coração batia forte. Já senti algo diferente ao chegar aqui. E ao entrar nesta congregação, nesta igreja, o Espírito Santo testificava desta maneira, porque nunca cheguei em lugar nenhum para Deus trabalhar logo de entrada. E diz o Senhor para ti que Ele está naquele propósito. Olha, Ele disse hoje, estou chegando com a cura sobre a tua vida. Foi o recado de Deus para mim nesta noite, para passar para ti. Eu não olhei para a tua feição, mas o Espírito Santo me mostrou a tua feição e disse: eu estou visitando ela nesta noite com a cura. E a resposta de Deus para a tua oração nesta noite. Aleluia. Nosso Deus, Ele é fiel. O servo de Deus também passa por momentos difíceis e angústia. E quando nós abrimos uma campanha da igreja, sabemos que não é fácil. As coisas vão surgir, situações vão ser constrangedoras, provações vão ficar de uma forma mais terrível, porque ninguém pensa que vai fazer uma campanha ou que vai entrar em propósito e não vai ver a coisa piorar. Pior assim, os levantes surgem, a tristeza bate no coração. Mas o Senhor Deus, Ele trouxe uma palavra nessa noite de restauração, aonde Ele falava com Jeremias. Jeremias, ele era tido como profeta chorão. E quem é chorão aí na presença do Senhor? Quem chora para Deus tem resposta. E hoje tem bênção de Deus para a tua vida. Senhor Deus vai estar restaurando na tua vida aquilo que você tem pedido para Ele nesses dias de campanha. Se não estou enganada, hoje é o 7º dia. São 7 semanas. Terceiro dia. Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje é o dia do Espírito Santo. E você sabe o que o Espírito Santo vem fazer nesta noite? Ele vem trazer resposta da tua oração. Porque no 7º vai aperfeiçoar tudo. Hoje Ele veio trazer resposta para a tua oração. E o tema está em Jeremias 31, 25. Não é verdade? Aleluia. Glória a Deus. Que diz assim: porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. O que Jeremias quis dizer com essas palavras é que mesmo quando algo parece fadado ao fracasso, quando você inicia um propósito diante do Senhor, as coisas começam a ficar difíceis. As coisas começam, se não inicia, dá aquela aparência de que está indo tudo bem. Vem aquela aparência de que está tudo bem. E aí você tem que estar atento. Você tem que estar atenta. Porque entenda, o Espírito Santo do Senhor, logo no momento em que nós dobramos o nosso joelho e apresentamos ao Senhor em oração o propósito, antes que entremos no propósito, Deus lá no céu já sabia.
situação. Ele sabe, ele conhece, ele tem noção de tudo. Então ele faz de tudo para poder lhe decepcionar. E você tem que pedir graça ao Senhor para poder ludibriar as artimanhas dele, as astúcias dele. Quando ele pensa que vem de uma forma, você já vai com resposta de outra. E aí ele vem preparado, você já está mais que armado. E a sua arma está na oração. Então entendemos que Jeremias, o que ele quis dizer com essas palavras, é que mesmo quando algo parece fadado ao fracasso, temos que ter, ou temos que continuar confiando no Senhor. E baseando nessas palavras, buscamos obedecê-lo, porque Ele é soberano. E aí iniciamos essa campanha. Começamos no propósito. As coisas começam a fluir. Aqui está bem, ali já começa a aflorar uma coisa, lá na frente já começa a ser movimentado. E aí você tem que olhar para a situação e para o problema e dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Aleluia. Eu não posso parar. Aí volto para Neemias 6:3. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Eu entrei no propósito e não posso desistir. Eu entrei em uma campanha e não posso ficar de maneira nenhuma desapercebida ou desapercebido. Não posso dar ouvido a más conversações. Não posso olhar para o que eu não devo olhar. Eu não posso ouvir o que eu não quero ouvir. Eu tenho que parar e entender: se eu deixar de fazer o que estou fazendo, como será? Como ficará? Não posso parar. Deixa as coisas fluir. Deixa as coisas fluir. Deixa quem quiser falar. Deixa quem quiser ficar observando para ver no que vai dar. Porque enquanto observa, enquanto fala, você continua trabalhando. E a tua vitória vai se aproximando. Porque o Deus que você serve é fiel e poderoso. Então Jeremias, ele observou quão difícil é fazer a obra. Quão difícil é buscar ser servo. Jeremias, o profeta chorão, e muitos profetas que têm a sua passagem na Bíblia sofreram e sofreram por causa da palavra, porque eles tinham que falar a verdade. E Deus, Ele está nesse lugar. A sua presença, Ele está manuseando a sua palavra por intermédio da vida do seu servo, por intermédio da vida do nosso pastor, por intermédio da vida da dirigente de discípulo de oração. Deus está usando a cada um através da sua palavra para que o povo seja edificado na palavra e possa viver a palavra. Entendemos nesta mensagem, lembrando do que falei em Neemias 6:3. Vamos buscar servir ao Senhor. Estamos em um mundo que a coisa está ficando estreita. Agora veio a fase da juventude, os adolescentes, as crianças.
Senhor também precisa buscar tapar as brechas. E é tempo de vivermos em constante oração. É bom louvar? É. É bom adorar? É. Mas o mais importante nos tempos que estamos vivendo é a oração. É vida no altar. É comunhão com Deus. É saber falar com Ele. É ter intimidade com Ele. É saber adorar a Ele no joelho. Porque no joelho vem resposta para você. Às vezes nós queremos adorar somente louvar, porque através do louvor o Senhor liberta, o Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor faz tudo isso. Mas há um sacrifício melhor, é a oração. Você quer ser vencedor? Você quer ser vencedora? Busque uma vida de constante oração. Em tudo que você faz, em primeiro lugar é a oração. A oração é essencial para a nossa vida, é a bezacação santa. Eu me lembro que quando eu começava a orar, eu pedia para o Senhor Jesus: Senhor, a fraqueza está querendo tomar conta. Sabe aquela bezacação que tu tem? Aplica na minha veia, para que eu possa me fortalecer. Deus, aquele antibiótico que eu estou precisando para curar, Senhor, essa enfermidade. E essa enfermidade não é enfermidade da carne, mas é enfermidade no espírito, aquela que busca tentar nos parar. Senhor, que esse antibiótico tu possa aplicar em mim. Aleluia, Jesus. Senhor, eu preciso de estar sempre na tua presença. E aonde eu posso, Senhor, fazer esta consulta? Consulta para buscar um diagnóstico geral da minha vida. Onde eu posso, Senhor? É na tua casa. Aqui é um pronto-socorro de imediato, 24 horas. Porque quando você sai daqui, você está na sua casa. E na sua casa também Ele atende a sua oração. O cristão precisa de estar em constante oração. Deus é poderoso e nele encontramos no Senhor força para prosseguir. Está difícil? Começou com o pai. O pai ordenou, o filho aprovou, e o Espírito Santo traz a resposta. Aleluia! Glória a Deus. Deus, Ele tem coisas grandes. Deus, Ele preveniu Jeremias. Assim como Ele preveniu Jeremias, Ele também está prevenindo cada um de nós nesse lugar. Ele preveniu Jeremias da dificuldade que Jeremias teria que enfrentar. E o Senhor está prevenindo o seu povo das coisas que estão surgindo e que nós teremos que ver, mas buscando nele força e graça e pedindo a Ele: Senhor, vai repreendendo todo o mal. Deus nos deu poder, mas muitos estão dormindo. Deus deu poder para que nós possamos enfrentar, porque o que vem pela frente, a coisa não está fácil, mas Ele nos deu plena certeza, como deu para Jeremias. Ele nos deu, está dando e continuará dando plena certeza da sua presença. Aleluia. Para mantermos e encararmos, mantermos em pé, para podermos encarar os problemas. Então você não pode desviar o foco, você não pode fugir da realidade. Deus está te dando graça.
deter, porque o Senhor Jeová, Ele está nesta noite para te entregar a vitória. Creio. Amém? Glória a Deus. Tem um recado para aquele moço que está de camisa preta lá no cantinho. Deus tem pressa para algo na tua vida. E o que Ele tem para você é coisa boa e grande. Mas também tem sido muito forte a pressão do inimigo para não te manter na posição em que você sonha em estar. Mas tem resposta para você, Deus. Ele te estará te dando força, graça para você resistir às tentações e se manter de pé diante dessa dificuldade, porque Ele tem algo sobrenatural na tua vida e vai cumprir o que Ele tem falado para você. As coisas têm ficado difíceis, tem sido dias difíceis. Você tem buscado no Senhor uma resposta, mas essa resposta não chegou como você gostaria. Mas nesta noite o Senhor Deus te diz: clama, como Jeremias, Ele disse: clama a mim, Jeremias, e responder-te, e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabem. Então clame ao Senhor, porque Ele tem resposta para você. Amém, meu João? Deus, Ele é fiel e tem te guardado por lugares que tu tem passado, dentro da tua casa. Ele tem visto os momentos que você pensa e acha que não vai dar, mas Ele é o Deus da tua vida, é Ele que te sustenta, e Ele vai prover para você aquilo que você está necessitando. Não se preocupe com o dia de amanhã. Fiel é o Senhor para estar providenciando para a tua vida, mediante a tua necessidade. As portas se abrirão. Esta campanha, ela é a campanha que veio para restaurar, restituir, e alguma coisa que você tem perdido, o Senhor, Ele vai restituir para você. Ele vai restaurar para a tua vida. Não somente confia e aguarda no Senhor. Amém? E Ele é o nosso Deus. Aleluia. Vamos continuar buscando ao Senhor, servindo a Ele, porque Ele é bom e a sua bondade se estende de geração a geração. E quando eu entrei aqui, eu vi uma jovem de saia rosa e blusa branca, camiseta branca. Eu disse: Senhor, eu não estou entendendo, Senhor, o que é que tu quer dizer com isso. Mas o Senhor Deus me trouxe a memória de quarta-feira para cá, e Ele disse: olha, eu tenho algo muito grande a realizar naquela vida, mas o inimigo tem buscado colocar algo de engano. Ele vem tentando te enganar, e este algo que o inimigo vem tentando contra a tua vida, hoje o Senhor Deus, Ele vai lançar por terra, porque tem algo de engano aí. Mas quem busca o Senhor não sai sem resposta. Deus, Ele tem preparado o melhor para você. E não se preocupe, porque Ele não vai te deixar enganado. O inimigo está tentando te enganar, mas o Senhor Deus não vai deixar. Amém? A paz para a tua vida, a esperança para a tua situação. Jesus está no controle de tudo, e Ele está vendo tudo e vai agir ao teu favor. Estará lançando por terra o espírito que vem tentando te tentar parar. Está lançando por terra
engano que estava sobre a tua vida hoje, o Senhor Deus está lançando para ti. Amém? Receba a tua vitória nesta noite. Glória a Deus. Eu não sei se meu irmão aqui tem comércio. Não sei se trabalha por conta própria. Mas Deus está ordenando algo. E que você está nesta campanha, a campanha de restauração. A restauração das bênçãos sobre a sua vida. Tem sido difícil, sim. As dificuldades têm batido de uma forma muito forte na tua porta. Mas o Senhor Deus também está te dando resistência. E aguarda. Há uma porta aberta para ti. Ele vai estar restituindo aquilo que você perdeu. Aquilo que um dia se foi. E Ele vai estar te dando melhor. Está na palma das tuas mãos a resposta do propósito que você tem colocado nas mãos do Senhor. E tem dito: Deus, eu preciso que tu haja nesse algo. Eu preciso que tu faça alguma coisa, Senhor, aqui. Eu preciso, Senhor, que tu me dê sabedoria. Esclarece a minha mente. Porque, Senhor Deus, da maneira como está, não dá. Está difícil. O Senhor Deus diz: Ele armou estratégia. Mas nessa estratégia, tu não ficará de maneira alguma. Não é para te parar. É para algo que Ele determinou para você. E isso não vem de poucos dias, nem de poucos tempos. Vem ao longo dos anos. A restauração estará sendo de forma pausada. Vai chegar para tuas mãos. Toma posse da tua vitória. Fiel ao Senhor. Agora cuida do que Ele tem colocado sobre a tua responsabilidade. Cuida do que Ele tem colocado sobre a tua responsabilidade. Porque o que Ele requer é algo muito forte. Mas precisa de você cuidar. Ele vai te dar, mas é necessário você cuidar de algo que Ele já colocou na tua vida. E vai dar uma grande vitória. A decepção foi tamanha. E tu vai contar uma grande vitória. Porque hoje o Espírito Santo do Senhor, Ele veio para realizar esta obra. Amém? Ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o caçando do relógio. O meu pastor, ele tem nos instruído a 9 horas está parando o trabalho. Então onde nós chegamos também 9 horas temos que entregar. Amém? Porque todo mundo trabalha. Todo mundo precisa de descansar. E eu não sabia a cor dessa farda não, viu? Dessas blusas não, viu? Mas o Senhor Deus disse para mim: camiseta verde, a esperança para esse tempo em que vocês estão vivendo. A esperança é tempo de restauração. A esperança para cada um de vós neste lugar. Amém, meu pastor? A esperança para o propósito de Deus na tua vida. Há uns dias atrás o Senhor Deus me fez observar a sua foto que a diaconisa me mandou. E o Senhor Deus tratava do meu coração. Foi eu realizar o projeto que Ele tem no coração apresentado a mim. Tem sido difícil. Tem sido difícil, momentos tristes, momentos de desespero interior. O Senhor não fala.
E tu diz, Senhor, mas como, Senhor? Como eu vou fazer? Senhor, são projetos que eu tenho. Ah, Senhor, um projeto grande e lindo que eu tenho. Tu sabe, tu conhece o meu coração. Há um desejo, Pai, que eu tenho, Senhor, e tu sabe. Mas como vou eu realizar? Se eu não vejo condição, se eu não vejo, Senhor, diz o Senhor Deus para ti, tu não tem condição, tu não pode, mas Ele vai realizar, e tu vai contemplar com os teus olhos. Olha, tu diz assim, mas Senhor, até minha saúde, Senhor, está um pouco abalada devido, Senhor, a grandes dificuldades que eu tenho enfrentado. Será que eu vou conseguir? Vai, porque eu sou Deus na tua vida. E aquele que pede a mim com fé recebe. E para tudo tem o seu tempo. E o tempo da tua vida contemplar o que eu te falei, prometi, está chegando. Vou eu mudar a história deste lugar por tua causa. Saibas tu que eu sou Senhor da tua vida. Estou eu passando o meu bálsamo aqui, tratando aqui. Ah, porque o peso é muito grande, a responsabilidade é grande, ninguém vê. Mas tu tem sentido muito forte. Eu tenho poupado, eu tenho guardado. Tu não vai morrer disso aqui, não. Tu tem algo muito a contemplar. Ou eu cuidar dele. Se for preciso, troco tudo, mas tu vai contemplar o desejo do teu coração, a tua fé, que tu diz, Senhor, eu gostaria de ter, Senhor, aquela fé. Ah, como eu gostaria de ter. Está lá no profundo. Vou eu realizar, vou eu trabalhar por tua causa, e saberás que eu sou o Senhor da tua vida. Vou providenciar o que tu estás precisando. E o que tu pediste, começasse esta campanha pedindo a mim, vou eu entrar com providência, abrirei aquela porta e farei o teu nome ser glorificado. Olha, não perdeu nada. Vou restaurar para ti. Vou restaurar para ti. Sou eu na tua vida. Saiba, tenho eu intimidade profunda. Tenho eu segredo contigo. Trabalho eu na tua vida de uma forma diferente. Revelo algo para ti tão extraordinário. E que a momento diz, mas o que é isso? Não estou entendendo. E eu vou desvendando no tempo, aos poucos. E daí tu fala, quando passa, agora sim. Agora eu sei o porquê. Sou eu. Eu te dou a interpretação. Eu farei coisas grandes. E vou abrir sim. Vou abrir. Está na palma das minhas mãos. Tenho eu determinado. E olha para frente como está. Vou te dar uma visão ampla. E que tu vai se alegrar. E vai dizer verdadeiramente: o Senhor está comigo. E eu não sabia que estava dessa forma. Sou eu na tua vida, como fui com Jeremias, chorando, chorando, dizendo: Senhor, não posso, não dá, não tenho, como eu vou, Senhor? Olha, eu posso, eu dou, porque eu tenho. Jeremias disse: Senhor, tu faz isso comigo, eu sou criança, sou como uma criança. Vou fazer assim mesmo. Quando tu bem me pensar, vou estar realizando tua vida. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Que o Senhor continue abençoando essa igreja. E não se esqueça das suas orações e orar por mim. Porque grande tem sido as
armadilha do inimigo. Tem buscado tentar parar. Mas eu estou alegre, radiante, feliz, porque Deus me trouxe a confirmação nesse exato momento daquilo que precisava ser feito, ser realizado e falado. Eu disse: Senhor, eu tenho que passar em casa, eu vou trocar essa roupa. Jesus, dá um jeitinho aí, mas que eu possa chegar na minha casa. Eu fui para um evento lá na Assembleia Legislativa. Eu disse: Senhor, eu vou com esse vestido, mas eu vou voltar para trocar ele, porque eu não vou ficar num lugar que eu vejo que não vai estar do meu jeito. E o Senhor Deus permitiu. Cheguei em casa e troquei a minha roupa, porque até nisso o Senhor Deus trabalha. Ele age e me deu a oportunidade de chegar aqui. E estou aqui para a glória de Deus. Se o Senhor Deus tiver de acrescentar algo a mais, Ele vai acrescentar. Mas não precisa eu mostrar, demonstrar aquilo que eu sou. Quem tem que aparecer é o Pai, o Filho e o Espírito de Deus. Quando eu digo não sei pregar porque eu sei da responsabilidade. Mas para falar de Jesus, eu posso falar e digo que Ele é bom, que Ele é fiel. E a promessa de Deus para a nossa vida nesse lugar não desistam. Continuem, sejam firmes e fortes, porque Deus vos dará a vitória. Glória a Jesus. Paz e graça, amado Pai do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. A soberania de Deus, ela é inigualável. A sua glória, Ele não dá para ninguém. Mas Ele usa os seus para mostrar a sua glória. Para mostrar que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele quem faz, que Ele quem dá vida, que Ele quem tira a vida, que Ele quem exalta, que Ele quem abate. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Está nas suas mãos todo o poder. Alguns têm dito em fora: eu tenho poder porque eu posso, eu tenho poder porque eu tenho dinheiro, eu tenho poder porque eu tenho fama. Ele pode até ter o poder porque tem fama, ele pode ter poder porque ele tem dinheiro, mas todo o poder só depende de contar na sua casa. É Jesus Cristo de Nazaré. Só quem tem todo o poder é o nosso Deus, que é digno de toda honra e toda glória, é a trindade de Deus. Só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação. Só Ele pertence e só Ele tem. E Ele derrama no meio dos seus a sua graça. Ele derrama no meio dos seus a sua misericórdia. Ele derrama no meio dos seus as suas bênçãos. Mas para isso é necessário que nós vamos abrir o nosso coração, a nossa vida para Deus. Eu queria convidar a pastora que está conosco, Orão, missionário, evangelista Silvani, me ajuda aqui em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, igreja. Nós vamos estar orando nesse momento pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida dos pedidos das pessoas que estamos, pedidos de oração. Mas acima de tudo, nós vamos estar orando pela nossa cidade. Nós vamos orando por cada bairro que representa a cidade de Simochim. Nós vamos estar clamando a Deus. E a Bíblia diz
como nosso advogado, como nosso Senhor, como aquele que intercede pela nossa vida. E algo interessante, eu acho esplêndido na palavra de Deus, é quando ele parte para o Pai, ele diz: não vos deixarei órfãos, eu vos darei o Consolador. E depois que ele ascende seu Pai, 10 dias após, ele cumpre com a sua promessa. Ele derrama sobre a igreja, sobre o seu povo, o seu Espírito. E diz que o Espírito dele habitaria dentro daqueles que o aceitassem, que o tivesse como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos estar orando. A nossa irmã está orando a Deus, pedindo a Deus pelos pedidos de oração, pela nossa cidade, pela vida da nossa pastora que ministrou a palavra nesta noite, pela vida da diaconisa Edinalva, da irmã que está nos ajudando, cooperando conosco durante essa campanha. Eu tenho certeza que se nesse momento você se desprender do mundo e se ligar com Deus, Deus ele vai realizar o sonho do teu coração. Não? Fecha teus olhos agora, olha para mim não, olha para missionário, não olha para evangelista, para os pastores, olha não, olha para Deus agora. Fala com Deus agora o desejo do seu coração. Entra na dimensão do Espírito do Senhor e Deus ele vai falar ao teu coração. Glória a Jesus, salve por todo parceiro, amém, igreja? Vamos adorar o Senhor em oração. Senhor Jesus, nesta hora, Pai, eu apresento cada vida, cada pedido, Senhor, neste lugar, Pai amado. Jesus, em Ti eu te confio, porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. E aqui nós declaramos, Senhor, a vitória. Jesus, eu quero te pedir, Senhor, por esses bairros, meu Senhor, desta cidade. Meu Pai, existe o mal, mas o Senhor Deus maior. E assim nós decretamos a vitória, a libertação. Senhor, se tem vidas aqui, meu Pai, com filhos nas drogas, com esposo nas mãos da penina, meu Deus, é de perto e também de longe. Meu Deus, é que pode desfazer o mal. Pai Celeste, eu te peço, vai todo mundo de
tira a fadiga, todo o peso sobre os seus ombros começa a sair agora, porque o Senhor diz, meu Pai, aquele que clama, o Senhor responde. A tua filha tem clamado, a tua filha tem te pedido para salvar, para libertar, para restaurar, e assim eu creio, Pai, que o Senhor vai fazer grandes coisas no lar dela, em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar o pastor, Pai Regilson. Abençoa teu filho, continua revestindo ele de maneira poderosa, meu Pai. Eu apresento o evangelista que veio nessa noite para dizer que nós temos que ser como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa essa igreja de maneira poderosa. Toma esses pedidos de oração, meu Pai. Tem pessoas aqui escravas, tem pessoas aqui oprimidas, tem pessoas aqui necessitadas. Tua Deus me pode, Senhor. Assim eu te peço, cura enfermidades incuráveis agora e derrama a bênção, derrama a vitória, meu Deus. Toma esses levitas nas tuas mãos, a mão de conta da mão, meu Pai. Jesus quer compromisso, macho, a mão de raçui. Jesus quer mais música, mais oração. Consagra suas mãos, consagra suas vozes, consagra, macho, aonde vocês colocar a planta dos teus pés. As coisas de Deus é santa, as coisas de Deus tem que ser com sinceridade. Então adora Ele em espírito e em verdade, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Amanhã pela manhã nós temos time de oração. Amanhã é feriado, né? Está todo mundo invitado. Vamos estar aqui orando, buscando a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Deus tem uma palavra para você. Domingo pela manhã nós temos batismo, né? O batismo vai ser no CIA 1 da quadra 4. Eu aguardo vocês às 10 horas.